Nunca fui bom em lidar com sentimentos, tampouco com as consequências dos meus atos. O silêncio sempre me pareceu uma saída mais fácil, mais confortável. E foi assim que, há quase 10 anos, tomei a decisão que ainda hoje me persegue como uma sombra. Abandonei minha filha numa clínica, presa a uma cadeira de rodas, dizendo a mim mesmo que era para o bem dela. E até hoje, repito essa mentira todas as noites antes de dormir. Lembro perfeitamente da manhã em que a deixei lá. O céu estava nublado, e o vento frio parecia me cortar por dentro. Ela não chorou, não implorou, não gritou. Apenas olhou para mim com aqueles olhos grandes, tão parecidos com os da mãe dela, e disse baixinho: "Você vai voltar, né, pai?" Eu sorri e respondi que sim, mas quando fechei a porta do carro soube que não voltaria, não tão cedo. Na vizinhança, ninguém comentou nada diretamente comigo, mas eu sentia os olhares cruzados sempre que saía para comprar pão ou varria a calçada. Uma mulher me perguntou certa vez: "E sua menina? Sumiu, né?" Eu desconversei, fingindo pressa, enquanto o coração batia acelerado. Mesmo os parentes próximos deixaram de visitar com frequência. Fui me tornando um homem sozinho, e talvez fosse isso mesmo que eu merecia. A justificativa que encontrei foi a de que ela teria mais cuidados, mais estrutura, mais atenção onde estava. A clínica era limpa, os profissionais simpáticos, e o lugar parecia bem cuidado. Mas no fundo, eu sabia que não era por ela que eu a deixava lá. Era por mim. Porque olhar para minha filha era encarar minha falha como pai, como homem, como ser humano. E isso me doía mais do que eu queria admitir. Com o passar dos anos, fui apagando vestígios dela dentro de casa. Doei seus livros, seus brinquedos, tirei suas fotos da parede. Quando alguém perguntava por ela, eu dizia que estava morando longe, estudando, se tratando. Criei versões da realidade que me faziam parecer menos cruel. E fui me convencendo de que ela também teria me esquecido. Talvez estivesse até melhor sem mim. Mas todas as noites, quando deitava a cabeça no travesseiro, sua voz ainda ecoava: "Você vai voltar, né, pai?" Aquela pergunta inocente, feita com esperança, se transformava num punhal que me teria sempre no mesmo lugar. E eu me tornava refém daquela memória, mesmo fingindo que ela não existia. Era a verdade que eu escondia do mundo e de mim mesmo. Nos aniversários dela, eu bebia mais do que o normal. Ligava a TV para abafar meus pensamentos e deixava o telefone desligado o dia inteiro. Nunca tive coragem de ligar, nem para ouvir sua voz, muito menos para enfrentar o que fosse. O tempo foi se tornando meu alho, como se os anos pudessem justificar o que nenhuma palavra conseguia. Mas o tempo eu descobriria também provas sobre isso. E foi nesse estado de entorpecimento emocional que segui a vida, envelhecendo dentro de uma casa vazia, com lembranças que eu fingia não ter. Até que um dia, numa manhã aparentemente qualquer, alguém bateu à minha porta. E naquele instante, percebi que nem toda a verdade pode ser escondida para sempre. Era uma terça-feira comum, daquelas em que o sol mal aparece e o silêncio da rua parece gritar mais alto do que o som dos próprios pensamentos. Eu estava sentado na varanda tomando meu café já frio, quando ouvi batidas firmes no portão da frente. Estranhei. Há tempos ninguém me visitava sem avisar. Levantei devagar, sentindo as costas do e fui até lá com a cautela de quem já não espera mais nada da vida. Do outro lado da grade, uma mulher jovem, de olhos intensos e postura decidida, me olhava como se já me conhecesse. Não parecia tímida nem perdida. Carregava uma bolsa de lona no ombro e usava roupa simples, mas havia algo nela que chamava a atenção. Talvez fosse o jeito direto como segurava meu olhar, sem piscar, como se estivesse ali com um propósito muito claro. "O senhor é pai da..." ela perguntou, mencionando o nome da minha filha. Meu corpo inteiro gelou. Aquela palavra, aquele nome, parecia esquecido dentro de mim, trancado a 7 chaves. Não o ouvia há anos, e agora surgia assim, na boca de uma desconhecida. Engasguei com a resposta, e ela continuou antes que eu dissesse qualquer coisa: "Sou cuidadora voluntária na clínica. Ela fala do senhor com frequência." Achei que devia conhecer o rosto por trás do silêncio. Cada sílaba era como um tapa no rosto. Convidei-a a entrar, hesitante. Ela recusou. Disse que não pretendia ficar, que só queria olhar nos meus olhos e entender que um pai escolhe desaparecer. Fiquei sem palavras. A sensação era de estar diante de uma estranha que, de alguma forma, sabia mais sobre mim do que eu gostaria. Havia algo em seu tom, uma mistura de doçura e acusação que me confundia. Ela não estava ali apenas pela minha filha. Isso era óbvio. Perguntei o que exatamente ela queria. Nada respondeu. Só que o senhor pensa um pouco em como ela ainda espera. Depois se virou para ir embora, mas não sem antes me lançar um último olhar intenso, cheio de coisas não ditas. Foi embora sem deixar nome nenhum ou promessa de volta. Apenas a certeza de que
estava a mulher do portão me olhando. Quando acordei, o rosto dela ainda estava gravado na minha mente. E naquele instante, eu soube que algo na minha vida estava prestes a mudar, e que essa mudança tinha começado com uma simples batida no portão. Demorei quase um mês para criar coragem, mas acabei cedendo à inquietação que a visita daquela mulher deixou em mim. Peguei o carro que há tempos não rodava e segui em direção à clínica. O caminho me parecia mais longo do que lembrava, como se o tempo tivesse estendido as estradas só para me fazer sentir ainda mais distante. A cada quilômetro, minha respiração se tornava mais pesada. Eu sabia que o reencontro com minha filha não seria simples nem justo. Ao chegar, fui recebida por uma funcionária nova, simpática, que não me reconheceu. Tive que dizer quem eu era, e senti na voz dela uma breve hesitação, como quem procura palavras neutras para lidar com uma situação delicada. Pedi para vê-la. Ela apontou o pátio dos fundos e me acompanhou até lá, em silêncio. Quando virei o corredor e vi minha filha sentada ao sol, os cabelos um pouco mais curtos, o rosto sereno, senti o chão vacilar sob meus pés. Ela não me viu de imediato. Estava lendo, os olhos fixos nas páginas, as mãos apoiadas no colo. Por um momento pensei em recuar, mas a cuidadora estava ali também, sim, a mesma que batera no meu portão semanas antes. Ao me notar, ela apenas assentiu com a cabeça, sem sorriso nem surpresa, como se já soubesse que eu viria cedo ou tarde. A jovem então se aproximou de minha filha e sussurrou algo em seu ouvido. Minha filha ergueu os olhos e me viu, e aquele olhar, meu Deus, não era de raiva nem de saudade. Era um olhar de quem já não espera mais nada, um misto de resignação e curiosidade distante. Fiquei parado, sem saber se sorria, se pedia perdão, se me ajoelhava ali mesmo. Mas ela apenas disse, oi pai, como se o tempo não tivesse passado, como se eu nunca tivesse partido. E isso doeu mais do que qualquer reprovação. Sentei ao lado dela, meio torto, sem saber o que dizer. Falei do clima da estrada, do cheiro da grama. Bobagens. Evitei tocar em tudo que importava. Ela ouvia com um leve sorriso nos lábios, aquele mesmo sorriso que a mãe dela tinha quando queria esconder tristeza. A cuidadora, sempre por perto, observava com discrição. Às vezes, seus olhos cruzavam os meus, e havia neles algo que me confundia ainda mais. Compreensão? Julgamento? Um desejo velado? Fiquei ali por quase uma hora. Ela não fez perguntas. Não falou do passado. Só me escutou. E no fim, quando me despedi, disse apenas, pode voltar se quiser. Não por mim, por você. Aquilo ficou ecoando em mim como um enigma. Na saída, a cuidadora me acompanhou até o portão da clínica. Foi um bom começo, disse, com um leve sorriso. E antes que eu respondesse, tocou levemente meu braço, num gesto que me fez sentir mais frágil do que eu gostaria. Dirigi de volta para casa em silêncio, com o rosto dela na minha mente, o rosto da minha filha e o rosto daquela mulher. 3 silêncios diferentes me acompanhavam agora. 3 mistérios que eu não sabia se queria resolver. Só sabia que algo havia se iniciado naquele reencontro. Algo que mexia com a minha culpa, com meu desejo, com minha identidade. De alguma forma, envolvia todas nós. Depois daquele reencontro, algo mudou dentro de mim. Comecei a visitar minha filha com frequência, mesmo sem saber ao certo o que buscava. Talvez fosse perdão, talvez fosse redenção. Mas havia também outro motivo, mais difícil de admitir: a presença constante da cuidadora. A maneira como ela surgia de repente, sempre atenta, sempre próxima. Seu perfume sutil parecia me seguir mesmo depois que eu ia embora. E isso me deixava inquieto. Ela passou a me ligar de vez em quando. Dizia que minha filha tinha tido um bom dia, ou que havia mencionado uma lembrança da infância. Pequenas conversas, sem urgência. Mas sua voz ao telefone era diferente. Havia uma pausa entre as palavras e uma certa cadência que me fazia ouvir mais do que ela dizia. E comecei a esperar por essas ligações. Às vezes, fingia não reconhecer o número só para ouvir ela dizer meu nome. Certa tarde, ela apareceu na minha porta novamente. Disse que estava indo para o centro e resolveu passar para deixar umas cartas da minha filha, que estavam guardadas na clínica. Aceitei, convidando-a a entrar. Pela primeira vez, ela atravessou a soleira. Seus olhos percorreram a sala, observando os quadros antigos, a estante empoeirada, como quem mapeava meu passado. Sentei-me diante dela, tentando manter a naturalidade, mas minhas mãos tremiam levemente. Conversamos por horas. Ela falava pouco, mas ouvia com uma intensidade desconcertante. Quando mencionei que me sentia velho, esquecido, ela apenas respondeu, velho não, só adormecido. Aquela frase ficou pairando no ar. E então houve um momento, um instante de silêncio, um olhar mais demorado, e eu senti a temperatura da sala mudar. Algo havia se instalado entre nós.
noite, os silêncios cheios de significados. Comecei a me perguntar o que ela via em mim. Um homem marcado, envelhecido, com um passado imperdoável. Mas talvez fosse exatamente isso que a atraía, ou talvez fosse só mais um jogo. Um jogo que eu não sabia se queria ganhar ou perder. Havia uma tensão crescente, feita de gestos que pareciam inocentes, mas não eram. E em cada visita, essa linha entre o certo e o errado ficava mais tênue. Minha filha nunca mencionou a presença dela em minha casa. Talvez soubesse. Talvez até aprovasse. Ou talvez estivesse apenas esperando que eu cometesse outro erro para confirmar aquilo que acreditava sobre mim. Mas o fato é que a cuidadora se tornou parte dos meus dias, e cada vez mais difícil de evitar nos meus pensamentos. Um nome que eu não dizia em voz alta, mas que ecoava em mim como um segredo vivo. Na última visita, antes de sair, ela me olhou fundo nos olhos e disse: "Você sabe que isso tudo tem um preço, né?" Não explicou o que era isso tudo, nem qual seria o preço. Apenas sorriu suave e fechou a porta atrás de si. Fiquei ali, sozinho na sala, ouvindo os ecos de seus passos. E naquele silêncio espesso, entendi que o que nos unia não era só minha filha. Era algo mais sombrio, mais perigoso. Certa noite a cuidadora chegou sem avisar, com uma caixa de papelão nos braços e um olhar mais sério do que de costume. Disse que encontraram alguns pertences antigos da minha filha no armário esquecido da clínica. Havia cartas, desenhos, diários, e ela achou que talvez eu quisesse ver. Convidei-a a entrar, e fomos direto para o quarto dos fundos, onde quase nunca pisava. O antigo quarto da minha filha, fechado desde o dia em que a deixei para trás. O ambiente estava empoeirado, mas ainda havia vestígios dela por toda parte. Um abajur rosa com adesivos desbotados, um ursinho velho em cima da comoda, e até uma colcha bordada pela mãe dela. Abri a caixa com as mãos trêmulas, sem saber ao certo o que temia encontrar. A cuidadora sentou-se no chão, de pernas cruzadas, e me olhou como quem assiste algo sagrado. Havia nos olhos dela uma espécie de reverência, ou talvez fosse apenas compaixão disfarçada. As cartas estavam lá, algumas com minha letra, outras copiadas por alguém que eu não lembrava de ter escrito tantas. Ela me explicou com calma que minha filha acreditava que eu escrevia, mas que os envelopes chegavam sem assinatura. Ela inventava respostas para você, disse a cuidadora, como se estivesse construindo um pai novo, dentro da cabeça dela. Aquilo me partiu por dentro, e pela primeira vez chorei sem vergonha. Mas então ela tirou um caderno menor, de capa azul, e me entregou. Era o diário da minha filha. Abri uma página aleatória, e lá estava o nome, o dela, a cuidadora. Menções carinhosas, descrições detalhadas, palavras como anjinho, minha amiga secreta, minha ponte com o mundo de fora. Ela era muito mais do que apenas uma profissional. Era confidente, companhia, talvez até a única presença constante nos últimos anos. Levantei os olhos para ela, buscando respostas. Ela sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. Ela me ensinou a amar sem esperar nada. E também a perdoar quem não sabe como pedir perdão, disse. Aquelas palavras me envolveram como um cobertor quente em noite fria, mas também despertaram algo mais, uma inquietação, uma admiração profunda que ia além da gratidão. Comecei a vê-la de forma diferente. Ou talvez estivesse apenas permitindo que algo reprimido viesse à tona. O tempo naquele quarto passou devagar. A luz fraca do abajur fazia sombras dançarem nas paredes. Cada carta lida parecia reabrir uma ferida. Mas havia algo de purificador naquele processo. Como se, pela primeira vez, eu estivesse realmente conhecendo minha filha através dos olhos de outra mulher. Uma mulher que a amava com sinceridade, mas que também começava a me olhar de um jeito diferente. Quando terminamos de ler, ela se aproximou e me abraçou de leve. Um abraço contínuo, mas cheio de significados. Ficamos assim por um instante longo demais. E quando nos afastamos, nossos rostos ficaram próximos demais. Havia uma tensão ali pendendo no ar, prestes a se romper. Mas não aconteceu nada. Não ainda. Ela apenas sussurrou: alguns segredos são deixados em quartos
forma dentro de mim, corroendo de dentro para fora. Minha filha mandou um recado por uma das funcionárias da clínica. Pedia para me ver. Aquilo me surpreendeu. Depois de tantos anos calado, agora era ela quem me chamava. Organizei a visita, mesmo fraco, mesmo hesitante. Ao chegar, a encontrei me esperando, diferente, mais firme, mais serena. Mas havia algo nos olhos dela, uma maturidade amarga, como quem aprendeu a viver sem esperar nada de ninguém. Ela me ouviu em silêncio enquanto eu falava de minha saúde, das dores, da solidão. E então, disse apenas: agora você entende, né? Aquilo me atingiu como uma sentença. Fiquei sem resposta. Ela não me acusava nem reclamava, apenas constatava. Pela primeira vez, vi que o abandono me causará estrago de algum modo, voltando até mim, não por vingança, mas como uma lição silenciosa que a vida ensina com tempo e paciência. No fim da visita, ela me deu um abraço. Foi breve, contido, mas real. Um gesto que dizia mais do que qualquer palavra. Saí de lá com a alma esvaziada e ao mesmo tempo carregada de algo novo, um começo de entendimento. Só que ao voltar para casa percebi que ela, a cuidadora, não havia deixado apenas saudade. Havia deixado uma ausência que agora doía tanto quanto a da minha filha. Uma semana depois, ela apareceu novamente, mais séria, mais contida. Disse que soube da minha visita, da minha piora, que gostaria de me ajudar, se eu permitisse. Agora é você quem precisa de cuidados, disse com um meio sorriso. Havia uma doçura estranha em sua voz. E ali, sentado na poltrona, com o corpo fraco e o coração vulnerável, eu soube que aquela mulher teria mais poder sobre mim do que eu jamais poderia imaginar. Aceitei sua presença. Ela passou a vir com frequência, organizando medicamentos, preparando chás, cuidando da casa com delicadeza. Mas havia algo no jeito como se movimentava, como me observava, algo que misturava compaixão e um certo domínio. E quanto mais ela se aproximava, mais eu sentia que minha vida já não me pertencia totalmente. Como se aos poucos ela estivesse me ensinando uma nova forma de dependência. Naquela noite, antes de ir embora, ela se aproximou de mim com calma, tocou minha mão com leveza e disse: tudo tem seu tempo, até a justiça. Depois me olhou nos olhos de um jeito que misturava ternura e mistério. E então se foi, deixando no ar um aviso velado. A lição que a vida estava me ensinando não era só sobre abandono, era sobre perder o controle. E talvez sobre aprender a entregar-se a alguém que sabe mais de mim do que eu mesmo. A rotina mudou depois que ela começou a cuidar de mim. Tudo passou a girar em torno de seus horários, suas decisões, seus silêncios. Eu, que sempre fui um homem acostumado a mandar, me via aceitando suas orientações como se fossem ordens suaves. Ela sabia exatamente quando chegar, o que trazer, o que dizer para me acalmar, e o que calar para me fazer pensar. Com o tempo, minha casa deixou de ser um refúgio solitário e passou a parecer um lugar compartilhado, ainda que sem nome. Ela começou a me chamar de meu senhor em tom de brincadeira. Eu sorria meio encabulado, fingindo não notar o duplo sentido escondido naquela escolha de palavras. Mas cada vez que ela dizia, havia uma pontada de algo dentro de mim. Um jogo de poder sutil se estabelecia, e eu não sabia mais se era ela quem cuidava de mim, ou se estava me conduzindo por caminhos que eu nunca tinha ousado explorar. Os cuidados físicos tornaram-se momentos de tensão. Quando ela ajustava o cobertor sobre minhas pernas, suas mãos deslizavam com lentidão quase ensaiada. Quando me ajudava a levantar, o toque firme nas minhas costas fazia meu corpo despertar de maneiras que eu não esperava mais sentir. Ela parecia saber exatamente até onde ir. Nunca cruzava a linha, mas também nunca recuava demais. E isso era o mais enlouquecedor. Certa noite, chovia forte e a luz caiu. Ela já estava ali, preparando um chá quando tudo ficou escuro. Acendeu velas pela casa e a penumbra revelou contornos de
apaixonando por ela. Ou talvez estivesse só buscando redenção em braços errados. Mas quem define o que é certo quando o coração fala por cima da razão? O desejo não gritava, ele sussurrava vagaroso como uma maré que sobe devagar e quando percebemos, já nos cobriu até os joelhos. E naquela altura da vida, com tantos erros no currículo, eu já não sabia mais se buscava amor, ou apenas alguém que me olhasse com humanidade. E ela, com seus gestos calculados, parecia oferecer. Os dois, mas sempre com uma promessa velada de que tudo aquilo tinha um propósito. E eu ainda não sabia qual era. A essa altura, minha vida já orbitava ao redor daquela mulher. A cuidadora que surgira de forma inesperada agora era a figura mais presente em meus dias. Mas algo nela havia mudado. O olhar estava mais distante, os toques mais calculados, como se ela estivesse preparando o terreno para uma despedida. E isso me inquietava. Sentia que estávamos prestes a cruzar uma linha definitiva. Só não sabia se para perto ou para longe. Foi numa manhã cinzenta que tudo veio à tona. Ela chegou com um envelope grosso nas mãos e um semblante sério, quase solene. Pediu que eu me sentasse e, sem rodeios, entregou o que trazia. Acho que está na hora de você saber tudo. O envelope continha cartas, dezenas delas, escritas por minha filha, mas não para mim. Eram dirigidas a ela. Cartas que falavam de mágoas, mas também de planos. Planos sobre mim. Fiquei atônito ao ler. Minha filha sabia de tudo. Sabia que eu estava doente. Sabia que ela vinha aqui. Sabia do que talvez estivesse nascendo entre nós. E não só sabia, ela incentivava. As cartas revelavam algo que me tirou o chão. Foi minha própria filha que impediu que ela se aproximasse de mim. Faça ele sentir, mesmo que não entenda. Faça-o se ver através de você. Ele precisa disso mais do que pensa, dizia uma delas. A cuidadora então me contou a verdade. Que minha filha, mesmo sentindo-se abandonada, nunca me odiou. E sempre esperou com uma paciência amarga por algum gesto meu. E que ao perceber minha solidão, decidiu que eu deveria enfrentar minha culpa, não com raiva, mas com espelhos. E foi assim que a mulher diante de mim entrou na minha vida, não apenas como cuidadora, mas como instrumento de um perdão silencioso. Eu não vim te punir, ela disse. Vim te devolver a chance de se olhar por dentro. E talvez de amar de um jeito novo. Tudo aquilo parecia improvável, mas fazia um sentido doloroso e perfeito. As visitas, os gestos, os silêncios, tudo parte de um plano que misturava redenção e cura. E agora, diante da revelação, tudo se encaixava. Eu chorei, não de culpa, mas de uma gratidão amarga, doída, profunda. Ela então me contou que ia embora. E sua missão ali estava cumprida. Que minha filha, ao saber de tudo, pediu que deixássemos as próximas escolhas por nossa conta. Agora é com você, ela disse, pegando sua bolsa. Fiquei em pé, desequilibrado, tentando segurar sua mão. Fica, sussurrei. Ela apenas sorriu, um sorriso cheio de saudade antes mesmo de partir, e saiu sem olhar para trás. Nos dias seguintes, voltei à clínica. Encontrei minha filha no jardim, mais leve. Nos olhamos como iguais, como dois sobreviventes de uma história dura demais para palavras. Ela me segurou a mão e, pela primeira vez, me chamou de pai com doçura. Falamos pouco. Não era mais necessário dizer muito. O silêncio entre nós, enfim, era de paz.